Nos estados do sul e do sudeste do Brasil, o tempo frio já chegou. Muitas cidades registram temperaturas abaixo dos 10 graus. E o sol que apareceu no final de semana e hoje pela manhã engana. A mudança brusca de temperatura é um prato cheio para as doenças respiratórias. E para quem já sofre de asma, bronquite e enfisema pulmonar, as crises tendem a piorar. No N-Blogs de hoje, vamos saber como se prevenir e como tratar as doenças de inverno. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs agora ao vivo para todo o Brasil, nessa semana especial falando de frio, de turismo, de lazer, de alimentação, mas também de saúde, como a gente começa a semana hoje. Como identificar as doenças na época do frio? Um ponto fundamental para fazer o tratamento mais adequado. Afinal, é bem comum confundir resfriado com gripe ou rinite com sinusite, entenda. A rinite é a inflamação da membrana interna do nariz, geralmente provocada por uma alergia. Provoca coriza, espirros, olhos vermelhos e lacrimejantes. 1 em cada 7 brasileiros tem rinite. Muitos nem sabem disso e por isso não tratam. Nas ruas, além de muitos agasalhos, é fácil encontrar vítimas do frio. É um dos fatores que realmente desencadeia sintomas de rinite. E os sintomas de rinite se confundem com resfriado. O resfriado é causado por bactéria ou vírus, pouco agressivos. Provoca espirros, coriza e, às vezes, febre baixa. Para se proteger nessa época do ano, Marcilei cumpre um ritual diário antes de ir trabalhar. Prepara soro caseiro, toma uma colherada de mel com guaco e um banho quentinho. Quem tem alergia respiratória, quando sai de um ambiente quente e entra no outro frio, o organismo reage. Isso é muito comum e a pessoa acha que pegou gripe. Ele não pegou gripe. Quando esfria, gripe na certa. Não necessariamente. A gripe é uma virose provocada pelo vírus influenza. Causa espirros, tosse, febre alta, dores musculares e dor de garganta. Qualquer coisa gelada, a garganta começa a inflamar. Está inflamada agora. Não dá dor de garganta. A bebida gelada, ela não traz a sensação de conforto que uma bebida quente traz. Mas não é absolutamente proibido tomar gelado quando se está com gripe ou resfriado. Na verdade, é o ar mais seco do inverno que agride o nariz e a garganta, e como as pessoas passam mais tempo em lugares fechados para fugir do frio, o vírus da gripe aproveita e se espalha rapidinho. Com a inversão da temperatura pelo frio, aumenta a concentração no ar de poluentes, bactérias, vírus, pólens, e com isso os portadores de rinite alérgica piora consideravelmente. Bom, para falar sobre a nossa saúde durante os períodos mais frios do ano, vou conversar agora com o médico otorrinolaringologista, Dr. Gilberto Sitchin. E também está com a gente a blogueira convidada de hoje, que é a Clara Averbuch, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. A gente tem uma informação de que em São Paulo fez menos de 10 graus em algumas cidades. No sul, na região sul do Brasil, tem cidade que chegou a fazer menos 7,9, em São Joaquim fez 4 graus, mesmo com o ar um pouco mais seco. Isso, o ar seco e a temperatura fria acaba dando mais chance para essas doenças respiratórias aparecerem? Sem dúvida, aumenta muito a incidência. Então, essa época é a pior época do ano. E a gente está tendo mais frio do que o esperado, né? O inverno ainda não começou. Então, o frio acaba, todo mundo se fecha, então aumenta o particulado, né? Então a poluição em São Paulo aumenta e aumenta o particulado, dissipa menos os poluentes. E o fato da gente se fechar, então todo mundo fecha a janela, anda em lugar fechado, um monte de gente anda no ônibus com a janela fechada, não entra ar ali. Igluzinho de doença. Igluzinho de doença, claro. Quer dizer, a transmissão aumenta muito, Mas né? qual que é a orientação? Está muito frio, as pessoas estão na rua, estão com casaco, com cachecol, né, com gorro às vezes, mas tem que entrar num ônibus ou num banco, ou vai trabalhar, qual que é a orientação? O ideal é deixar uma frestinha aberta mesmo, deixar entrar o ar, tem que trocar, tem que renovar o ar. Tem que limpar. A história do álcool gel é interessante, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Então entra no ônibus, um espirra, outro tosse, aquele negócio para segurar acaba... Então é interessante você lavar a mão mesmo, tem que carregar o álcool gel, que muito se falou nisso quando a gente teve aquele super surto da gripe suína, do H1N1, em 2009, agora a coisa
as pessoas talvez estejam se cuidando um pouquinho menos, mas não pode bobear. Claro, e você tem alguma doença aí de inverno? Você tem algum registro aí? Fica muito gripada, muito resfriada? Eu tive crise de sinusite, rinocinusite, muito fortes já, de não conseguir abrir os olhos, assim, dor no meio da... Parecia que tinha uma estaca no meio da minha testa, de tanta dor que eu sentia. Assim. E piora nessa época? Mas eu consegui, eu fiz um tratamento a longo prazo com homeopatia, não sei se vocês acreditam em homeopatia, mas eu sei que funcionou, assim. Pra você deu certo? Deu certo, eu já tinha tomado um monte de anti-inflamatório, nunca funcionou, assim, só melhorava os sintomas, mas depois, quando eu parava de tomar o remédio, voltava. E com a homeopatia eu consegui tratar e não volta tão pior, assim. Mas agora, com esse frio dessa semana, já senti de novo, assim, que né, deu uma entupida geral, assim. E isso daí, para quem tem, como a Clara, sinusite, ou rinite, ou alguma outra bronquite, essas ites todas, vamos explicar um pouquinho da onde que vem tudo isso e como ela pode fazer para se prevenir, né? Ela usou a homeopatia e deve ter alguns cuidados na rotina dela para evitar que essas crises voltem, né? Então, isso eu acho que é super interessante. Primeiro, qual a diferença entre o que é rinite e o que é sinusite, né? Então, a gente chama de rinite quando acomete... É uma linguagem mais popular. Então, quando se fala rinite, o pessoal quer dizer que é um quadro alérgico. Quando fala sinusite, quer dizer um quadro infeccioso. O correto seria falar rinocinusite, porque se o processo infeccioso acomete ou alérgico acomete o nariz, vai acometer também os seios da face, que são cavidades preenchidas por ar nos ossos do rosto. Então, o nariz e os seios da face se comunicam amplamente. Então, o certo seria você falar, do ponto de vista médico, rinocinusite alérgica ou uma rinocinusite infecciosa. Certo. Então, quando a gente está falando no popular rinite, geralmente está subentendido que é uma rinocinusite alérgica, quer dizer, um processo alérgico que está aumentando o nariz e os seios da face. Quando você fala rinocinusite infecciosa, é um processo infeccioso que está cometendo o nariz e os seios da face. Isso é o quê? Isso pode dar em qualquer pessoa ou eu tenho uma propensão a mais para ter esse tipo de sintoma ou de doença? Isso também é interessante. Então, tem a rinocinusite alérgica, que geralmente tem um componente genético de alergia envolvido. A pessoa nasce com aquela tendência, digamos assim. Tendência. Então, a alergia o que é? Uma hipersensibilidade. A alergia é uma reação desproporcional a determinado estímulo. O cara entra num quarto empoeirado, o nariz dele fecha, para aquilo não chegar no pulmão. Ele sai do quarto empoeirado, o nariz tem que abrir. O que é alergia? Alergia, o cara fica 3 dias com o nariz entupido, mas ele só ficou meia hora naquele quarto. Quer dizer, uma reação exagerada, uma reação de hipersensibilidade. Isso é genético, isso é determinado geneticamente. Então aí ele tem que ter um cuidado, talvez, mas é uma coisa que pode durar a vida inteira e vai sempre ter um acompanhamento médico. Vai ter que ir controlando ao longo da vida. Tem períodos de melhor e pior, vai controlando ao longo da vida. Gente, todo mundo tem aquele remedinho para se prevenir contra doenças de inverno, não é mesmo? Mas a melhor forma de prevenção ainda é a vacina contra a gripe. Veja só. Quando a professora Marcilei entra na sala de aula, abre logo uma janela. Mesmo assim, as crianças não escapam da gripe. E aí vem doente, a gente medica, faz a inalação, a professora consequentemente fica doente também. No meio da aula, o nariz incomoda. O pó do giz resseca a garganta e o jeito é tomar muita água. E tem outro remédio? O povo tem lá suas receitas. Chá de guaco com limão. Aí põe tudo, vai pondo, né? Queima o açúcar. E resolve? Resolve. Melhor do que comprada, viu? Tomo vitamina C. Vitamina C. Vitamina C. Pois é, para muita gente, a vitamina C é milagrosa. Tiro e queda contra gripes e resfriados. Mas pesquisadores da Austrália e da Finlândia comprovaram que não é bem assim. Depois de 60 anos de muita discussão no meio científico, a crença de que a vitamina C evita essas doenças se desfaz. Para os médicos, a forma mais eficaz de prevenção é essa aqui. A vacina contra a gripe deve ser tomada uma vez por ano por qualquer pessoa que tenha mais de 6 meses de idade. A vacina diminui o risco de se contrair a doença em até 90%, mas só começa a fazer efeito 2 semanas depois da aplicação. É por isso que muita gente toma a vacina e ainda fica gripada. Além disso, a doença tem um ciclo de 7 dias, em média. Depois, os sintomas desaparecem. Se você tomar todos os remédios que existem para a gripe, ela vai desaparecer em 7 dias. Se você não tomar nada, ela desaparece em 1 semana. É só uma questão de opção. Mas numa coisa até os médicos concordam.
No frio, nada melhor que uma bebida quentinha. Pode ser café, chá, você escolhe. E aquela sopa saborosa para aquecer o corpo e diminuir os sintomas de qualquer gripe ou resfriado. Uma sopa quentinha, um chá, um café quentinho realmente ajuda a gente a manter o corpo mais aquecido e evitar talvez uma gripe, um resfriado de chegar. Mas a vacina, você concorda, doutor, que ainda é o melhor remédio para tentar evitar a gripe, o resfriado e essas situações aí de inverno que deixam a gente tão para baixo, né, com aquela dor no corpo, com aquela sensação de ficar deitado o dia inteiro? Então, sem dúvida, a vacina da gripe é a melhor prevenção contra a gripe ainda. A vacina da gripe, para o Ministério da Saúde, está indicado em alguns grupos, né? Então, quem deve tomar a vacina da gripe? Crianças dos 6 meses de idade até os 2 anos de idade. Então, bebês dos 6 meses até 1 ano e 11 meses de idade. São onde teve as campanhas. Adultos jovens, dos 20 aos 39 anos de idade. Dos 20 aos 39? Dos 20 aos 39, que é o adulto jovem. Estamos nessa fase dos jovens, eu não tomei a vacina. Isso é um problema, não tomar a vacina? Você estaria protegida se você tomasse, porque é uma fase que você teve menos, por exemplo, o idoso já teve mais contato com os vírus da gripe, com os vários tipos de vírus da gripe, vai desenvolvendo imunidade. Então, na faixa dos 20 aos 39, a gente acredita que a pessoa ainda não teve tanto contato assim, então vale a pena tomar. E é uma fase que você está mais exposta, você está na rua, você está numa fase produtiva, você se expõe mais, né? Lugares fechados, às vezes vai num restaurante fechado, enfim, você se expõe mais. Sai no frio à noite. A outra indicação, então, trabalhadores de saúde, 20 aos 39, dos 6 meses aos 2 anos de idade, portadores de doenças crônicas, como asmáticos, portadores principalmente de doenças respiratórias, e as gestantes devem tomar vacina antigripe, porque a gripe ela é bem mais grave na gestante, né? O potencial da gripe complicar na gestante é maior. Agora, seria Desculpa. Pode falar, claro. O que seria uma complicação na gestação? Pneumonia, né? Então, principalmente a pneumonia e complicações... quadros febris prolongados. A preocupação mais temida é sempre a pneumonia. Até a questão da medicação para mulheres grávidas é diferente, né? De uma medicação para uma pessoa que não está grávida. Então, às vezes, a eficiência do remédio tem uma diferença, né? Numa pessoa... Tem uma restrição a medicações, né? A grávida não pode tomar todo o remédio porque senão vai fazer mal para o bebê. E que nem a gente viu na epidemia do H1N1, foi muito devastador para as grávidas. Quer dizer, o próprio vírus dava um quadro mais grave. Sim. Então, um quadro de doença do corpo inteiro, uma doença sistêmica muito mais grave do que nas não grávidas, né? Agora, só para quem ainda não tomou a vacina da gripe, quer tomar a vacina, a campanha pública terminou, mas ainda tem como encontrar nos postos privados, é isso? Nos postos privados tem como encontrar e o que tem na rede privada é uma vacina que chama trivalente, que é uma vacina contra a gripe sazonal normal e contra o vírus H1N1 da gripe, da antiga gripe suína junto. Bacana. Gente, com a baixa umidade do ar no outono e no inverno, quem sofre com os casos de doenças respiratórias são principalmente as crianças. Olha só. Pra ficar fortinho e... Essa escola tem quase 100 alunos entre 4 meses a 5 anos de idade. A criançada se diverte, mas tudo feito na sombra. E, claro, eles estão sempre se hidratando. Aqui a escola mudou a rotina das atividades de recreação do lado de fora da sala de aula, quando a umidade do ar está baixa. A incidência de doenças respiratórias aumentam, por essa razão, o planejamento das professoras vem com atividades mais direcionadas, que assim evitando o esforço físico das crianças. Nesta época do ano, as mudanças de temperatura são comuns. Um certo dia está quente e ensolarado, aí de repente vem uma frente fria. Pois é, o outono é assim mesmo. E se nós adultos sentimos essas alterações no tempo, imagine só as crianças. Até os 4 anos, o sistema imunológico da criança ainda não está completo. Por isso, algumas infecções ocorrem com mais frequência nos pequenos nessa época do ano. Além de sangramento no nariz, que é o mais comum, aparecem também a rinite alérgica, sinusite, amidalite, resfriado, entre outros. O nariz tem uma função muito importante. Ele aquece o ar que nós respiramos, ele filtra o ar que nós respiramos e umedece o ar que nós respiramos. Então, sempre que há um ressecamento da mucosa do nariz, isso aumenta a fragilidade da nossa via respiratória, favorecendo as infecções por vírus ou por bactéria e piora do quadro de rinite naqueles que são portadores de rinite alérgica. A prevenção não se limita só na escola. O pediatra orienta. Em casa mesmo, dicas simples ajudam a proteger as crianças das infecções típicas durante o tempo seco de outono. Tomar bastante líquido, se possível deixar algum
frasco com água do lado da cama para a criança até à noite, se ela sentir sede, sentir que a garganta fica seca, ela tomar um pouco de água e umidificar a mucosa do nariz com soro fisiológico e, se possível, colocar um umidificador no quarto. Em relação às crianças, é importante a gente falar isso, tem muita mãe que acaba medicando o filho, né, automedicando, porque já levou no médico várias vezes e aí viu um quadro parecido e automedica, né? Qual que é a orientação nesse caso? Que tipo de automedicação pode ou se nenhuma pode? Então, falou aqui no vídeo, lavagem nasal com soro fisiológico é uma coisa super importante, isso ajuda muito, remove secreção, umidifica a mucosa, remove partículas de pó, de poeira. Para a gente que mora em São Paulo é importante isso. Poluição, né? Diminui a quantidade de poluente que entra em contato com a mucosa. Isso para qualquer época do ano, né? Só inverno. Isso eu acho que deveria fazer sempre. Tá. Então isso pode até virar um hábito. Então usar soro fisiológico no nariz. Então tem vários preparados comerciais ou você pode comprar soro mesmo de farmácia e fazer. Mas usar pingar ou fazer aquela lavagem que entra numa narina e sai na outra, que é uma coisa horrorosa que eu já tive que fazer várias vezes? Então essa lavagem que a Clara está fazendo é um negócio que funciona bem. Parece esquisito, mas funciona. Quer dizer, o que a gente recomenda é botar o soro na palma da mão e aspirar mesmo. Para que o soro entre pelo nariz. E pode sair pelo próprio nariz, né? Não precisa sair pelo outro lado, pode sair pela orelha, boca. Pela boca, não precisa. E nas crianças você acaba tendo que pingar. Porque é um pouco incômodo, né? Você aspirar assim, o líquido pelo nariz. As crianças podem, né, talvez colocar dentro do nariz da criança. Que outro tipo de... Eu acho que vale uma ressalva, evitar descongestionante nasal, então que são aquelas gotinhas nasais que quase todo mundo que já começou a usar sabe que isso vicia, então depois não consegue parar de usar o remédio. Isso é ruim, claro. Então isso é ruim. Antitérmico, acho que as mães estão mais autorizadas a dar, né? Sim. Então, e eventualmente algum descongestionante mais fraquinho, que a gente fala que são os antihistamínicos, né? Tá. Medicações mais fortes deve evitar. E agora a gente está vivendo um momento bom, entre aspas, porque não pode mais comprar antibióticos sem receita. É verdade. Então, e não pode trocar também depois que você compra, né? Você chega lá com a receita, coloca o CRM do médico, seu endereço, seu telefone. Depois você também não pode fazer a troca do remédio, né? Então, tem muita gente reclamando disso, mas nós médicos consideramos uma conquista isso. Isso é melhor, né? Sim. Então, diminui muito a automedicação, principalmente com antibiótico, que é um negócio sério. E isso também vale, essas indicações também valem para adultos e para pessoas de mais idade, né? Essa automedicação ou uma prevenção aí? Vale. Então, assim, grosso modo, acho que a lavagem com soro fisiológico no nariz é um negócio que pode ir fazendo direto, umidifica a mucosa ficando com mais muco, a chance dos vírus, das bactérias penetrarem é um pouquinho menor. Quer dizer, isso realmente protege, isso previne. Bacana. E é uma coisa absolutamente inócua, não faz mal nenhum. Legal. É legal para quem fica em ambiente com ar-condicionado, isso também, né? Também. Ar-condicionado, tapete, carpete. Os dois juntos. Resseca, né? Isso é interessante, evitar, né, para quem tem alergia, não ter carpete, não ter tapete, cuidado com mofo, com casa úmida. Né? Você tira aquele cobertorzão desse tamanho do armário na época do frio, que ficou guardado o ano inteiro. Isso também tem que tomar um sol, né, o cobertor, para tirar aquele mofo. Porque pode causar alergia, né? Cobertor e os casacos, né? O ideal é antes do inverno a gente botar para tomar um ar. Legal. Clara, vamos falar um pouquinho dos blogs, então, no R7, o blog Clara e o Tricô das Minas. O que a gente tem por lá? Bom, o Tricô das Minas é um blog de humor. Eu faço com a Alessandra Zizlag, que é ela do Te Dou um Dado, e a gente faz esses vídeos diários. Agora eu fiquei umas semanas afastada e agora eu voltei. Bacana. E eu tenho meu blog pessoal também, que eu falo do mundo, universo e tudo mais. Vou falar de alergia também. Vai falar no blog? E de hipocondria, vai. Tipo, todo mundo que fica tomando muito remédio no inverno, assim, que as pessoas se enchem de remédio, Você se identifica com isso, Clara, não? O quê? De ser hipocondríaca? Tomar muito remédio? Não assim, né? Tipo, remédio para gripe, ficar assim, enchendo a cara. Eu prefiro tomar homeopatia mesmo. Você é mais adepta? adepta? O que você acha de homeopatia? Bom, você fez uma pergunta perguntar para a alopata, né? O que acha de homeopatia é uma pergunta meio capciosa. Eu acho que o que você falou antes, que é uma prevenção, eu acho uma coisa super interessante. Então, que você estava comentando com a gente que fez para melhorar a tua imunidade e tal, eu acho que é super interessante. Agora, como tratamento mesmo, é uma coisa que eu particularmente não faço, né? Então... Porque também acho que demora um prazo um pouco mais longo para fazer efeito. Se está numa crise, talvez o alopático possa fazer um efeito mais rápido não, e claro. tirar a homeopatia não faz efeito rápido em nenhuma circunstância É um alguma. processo mais longo. A homeopatia tem que ter paciência, né? A gente percebe que, por exemplo, numa gripe, ou até num resfriado, pode dar uma dor de garganta, pode dar uma dor de cabeça, uma febre.
tanto gripe quanto resfriado pode dar todos esses sintomas ou tem diferença? Não, tem diferença. Então, a gripe é um quadro do corpo inteiro. Então, a gripe dá febre alta, dá dor no corpo, moleza, dor abdominal, dor de cabeça, dor de garganta, muita secreção. Então, essa é a gripe, é um quadro mais intenso, causado por um vírus específico, que é o vírus da influenza. O resfriado é um quadro mais de secreção de via aérea. Então, o nariz que fica congesto, às vezes pode dar uma dorzinha de garganta, mas o sintoma predominantemente é nasal. E aí é um outro tipo de vírus, que tem outros tipos de vírus que dão isso. É vírus, não é? Porque se ela saiu sem casaquinho? Resfriado é vírus. Você sair sem casaquinho te deixa mais predisposta. Entendi. Abaixa a sua imunidade, talvez, né? E aí tem mais chance de ter uma infecção. Agora, para dor de garganta, às vezes você não tem nenhum sintoma de gripe, de nariz escorrendo ou espirrando, mas a garganta mudou o tempo, tomou um pouco de gelado, a garganta já está inflamada. Isso também aumenta muito nessa época do inverno? Aumenta. Então, essa hipersensibilidade da garganta a gente chama de faringite. Que a faringite pode ser por infecção, então um vírus ou uma bactéria, ou pode ser um quadro alérgico também. E aumenta muito a incidência agora nessa época do ano. Você está com o nariz tampado, também vai incomodar mais a garganta, porque o nariz aquece e o filtro umidifica o ar. Então, se a gente estiver respirando pela boca, vai dar mais irritação na garganta. Então, isso também é interessante. Nessa época do ano, o nariz fica mais tampado, o próprio frio tampa um pouquinho o nariz. Isso é fisiológico até. Não é uma questão de você estar com uma doença. Pode acontecer do seu nariz tapar por causa do ar frio. Isso é até um pouco fisiológico. Então, o nariz aquece o ar que vai lá para baixo. Então, o ar está mais frio, o nariz tampa um pouquinho para diminuir a velocidade do fluxo de ar. Para você ter mais tempo de aquecer o ar que está entrando. E aí você começa a respirar um pouquinho pela boca e irrita mais a garganta. O que a gente pode fazer para se prevenir dessas doenças no nosso cotidiano? Fora se agasalhar e tudo mais, tem algum tipo de alimentação? Então, sempre isso, você fica mais vulnerável quando você está mais fraco. Então, não está muito cansado, está muito estressado, está mal alimentado, está pulando refeição. E aí a história de ter alimentação com frutas cítricas, com vegetais, você tem que ter um aporte de vitamina C. Mas não que eu quisesse aqui sugerir a suplementação vitamínica, não é isso. Mas se a alimentação estiver balanceada, já vai dar o suporte de vitamina que precisa. Porque a gente acha que é só tomar um suco de laranja ou um café quentinho e está tudo bem. Mas você falou uma coisa importante. A gente às vezes não dorme direito à noite, está trabalhando muito ou está estressado com alguma situação. E isso pode desencadear uma baixa imunidade. Te deixa mais vulnerável a pegar infecções respiratórias, infecções virais em geral. E ainda mais, parece que o corpo pede, né? Olha, já tô tão cansado, aí tá chegando esse friozinho, você quer mais é ficar embaixo do cobertor, né, Clara? Muito, queria muito. Não pode, né? Não pode, Caminha. Não pode e tem que tomar cuidado, né, Clara? Você tem que tomar a vacina da gripe, tô te dando aqui uma dica, porque a Clara tem rinocinusite. E precisa se prevenir. Então, se você também tem alguma doença relacionada aí à rinite, bronquite, essas ites todas, é bacana tomar a vacina da gripe e toma cuidado aí com o frio, com o vento encanado. O N-Blog de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a participação do médico Gilberto Sitchin, obrigada pela participação. Clara Verbuck, obrigada mais uma vez aqui no N-Blogs. E, gente, amanhã, continuando a falar de frio, vamos falar de alimentação durante o inverno. Quais cuidados tomar para manter a dieta equilibrada na estação mais fria do ano? Mande um e-mail para o N-Blogs ou dê sua sugestão via Twitter no @NBlogsTV. Eu espero você às 14h. Obrigada pela companhia. Tchau.